Olá, boa tarde. Que gostoso estar aqui mais uma vez com vocês, né? Nesse bate-papo aqui dessa semana. Tem um tempinho que eu não faço esse bate-papo ao vivo. Confesso que eu já estava com saudade. Isabel Santos falando, para aqueles que não me conhecem e que porventura vai estar entrando aí no nosso bate-papo, né? Eu sou CEO e fundadora da Business Lawyers Consultoria Empresarial. Consultoria empresarial, é bom colocar, deixar claro isso, porque o nosso papel é auxiliar as empresas, né, numa assessoria jurídica no primeiro momento e, se necessário, uma consultoria para mapear riscos, para identificar falhas possíveis aí na entrega do serviço ou do produto, para que ela não tenha problemas com o cliente final dela, ok? E essa semana aqui eu comentei que eu ia estar fazendo um bate-papo falando sobre colaboradores, sobre funcionários, né? E nós vamos encerrar depois da semana falando aí sobre os riscos da reclamação trabalhista. Eu quero começar o nosso bate-papo de hoje falando sobre algo muito importante dentro de qualquer empresa. Não importa o tamanho do seu negócio, pode ser MEI, pode ser EPP, pode ser limitada, enfim. Você pode ter sócio, você pode trabalhar sozinha, não tem problema. Mas se você iniciou um negócio, imagino eu que você quer que esse negócio cresça, que você quer que esse negócio lhe traga um retorno, ok? E muitas das vezes para que traga o retorno necessário, a gente tem que encarar um crescimento. Parece brincadeira o que eu estou dizendo, mas tem pessoas que têm medo de crescer. Acredita que tem pessoas que têm medo de crescer? Quer ficar pequenininho ali, fica numa zona de conforto, com medo de assumir risco, com medo de ter problema. Gente, problema nós temos, diuturnamente, não adianta, os problemas estão aí para serem resolvidos. E detalhe, o problema ele te faz crescer, tá? E qualquer negócio, ele está sujeito a riscos, ele está sujeito a problemas, não tem jeito, tá? Não tem como. Então, começou um negócio. Eu não sei se você já percebeu, se já aconteceu com você, já aconteceu comigo. Você chegar num lugar, aí vem um atendente, tá ali te falando de alguma coisa, ele sabe o básico. Quando você faz uma pergunta ou algum questionamento que foge daquele básico, que ele está acostumado a atender, vamos dizer assim, ele já não sabe dizer mais nada. Ele se perde na explicação, aí tem que vir um gerente, muitas vezes tem que vir o dono para colocar as coisas de forma clara, para te explicar, tirar aquela dúvida que você tinha, né? E eu já saí de alguns lugares me perguntando assim, gente, se essa pessoa fica doente, como assim? Quem é que resolve as coisas aqui? Isso é tudo na mão dela. E infelizmente esse é um erro comum da grande maioria dos empreendedores, dos empresários, um erro comum. As pessoas são centralizadoras e ninguém é melhor do que eu na minha empresa. Deixa eu contar uma experiência para vocês. Eu sou empresária há 30 anos e dentro do meu escritório de advocacia eu cheguei a ter 16 funcionários físicos, né, ali trabalhando de forma física no escritório. Entre jurídico, né, advogados, estagiários, entre financeiro, entre administrativo, eram 16 funcionários, fora eu e meu irmão, que éramos os sócios dessa empresa. E pasme vocês, eu tive funcionários que se tornaram melhores do que eu. Graças a Deus por isso. Por quê? Porque hoje, quando nós resolvemos encerrar a sociedade, trabalhar em parceria, 5 daqueles funcionários, daqueles colaboradores, se tornaram meus parceiros de negócios. Por quê? Porque eles se destacam nas áreas em que eles se propõem, né, a estar caminhando. E isso é muito legal. Isso é muito legal. Então, o verdadeiro empreendedor, ele busca pessoas melhores do que ele. Ele não precisa ser o melhor da empresa, o funcionário do mês, né? Henry Ford nos ensinou isso de uma forma incrível. Tem uma história que Napoleão Hill conta ali, né, no livro dele, Quem Pensa Enriquece, que ele fala de Henry Ford, as pessoas não se conformavam, como é que ele, que não tinha lá
graduação, aquelas coisas todas que são exigidas hoje, era um empresário tão bem sucedido. E faziam perguntas para ele, que ele pegava no telefone e ligava para o gerente daquela área, e as pessoas falavam assim, mas você tem que saber. Ele falava, não, eu não preciso saber, eu tenho que ter o controle, eu tenho que ter a noção, mas eu tenho pessoas muito mais capacitadas nessa área do que eu, o que não tem problema nenhum, gente. Não tem problema nenhum, eu não preciso ser o top mega blaster da minha empresa, ok? Eu tenho que ter muito claro o meu propósito da entrega do meu serviço ou da entrega do meu produto, isso sim. Por que que eu tenho que ter isso muito claro? Primeiro, porque o negócio é meu. Segundo, porque se eu não tiver isso muito claro, eu não vou atingir o meu objetivo com a entrega daquilo que eu me propus a fazer. Então, olha só, antes de nós pensarmos em colaboradores, em qualquer pessoa que venha te ajudar, talvez até um sócio que você queira convidar, você teve uma ideia, você começou um negócio, legal. É muito importante que você comece por um manual de normas e procedimentos. Ah, Isabel, eu achei que só precisasse disso grandes empresas. Então, se você começar já, quando você for uma grande empresa, pensa na quantidade de problema que você vai resolver. Pensa, né? Então, olha só, é muito importante que você crie um manual de normas e procedimentos. Esse manual, olha só, ele vai ditar como cada coisa deve ser feita, como cada coisa deve ser entregue. Ele pode ditar, inclusive, a definição das tarefas. Qual que é a tarefa da recepcionista na sua empresa? O que está dentro ali do que ela precisa fazer, do que ela precisa te entregar, né? Qual que é a tarefa da pessoa que vai fazer o café? Qual que é a tarefa do teu gerente? Enfim, qual que é a sua tarefa? O manual de normas e procedimentos, ele serve para isso. Eu tinha um manual de normas e procedimentos no meu escritório, na época que eu tinha várias pessoas aqui envolvidas de forma presencial. E para você ter uma ideia, o meu manual ele falava até qual era a fonte que deveria ser usada quando a pessoa fosse elaborar uma petição. Olha que legal, né? O meu manual ele dizia qual que era a prioridade de atendimento. Por exemplo, se a recepcionista ela estivesse com o cliente na mesa dela, ela atendendo esse cliente, e o telefone tocasse, qual que era a prioridade? O telefone. Ela não poderia deixar o telefone tocando. O que ela dizia para o cliente presencial? O senhor me dá licença um minutinho só? Advocacia, boa tarde, né? Taça Advogados, boa tarde. Então, quer dizer, ela precisava dar aquela atenção, e aí sim, ela verificava qual era a questão do telefone, e ela dizia para a pessoa do telefone, olha só, eu estou no meio de um atendimento, eu vou anotar o telefone do senhor, o seu e-mail, e assim que eu terminar eu lhe dou um retorno. Pode ser? Tudo bem? Tudo bem. Anotava, pronto, resolveu a questão do telefone, né? Então isso parece uma bobagem, gente, mas é importante. É importante que o colaborador ele tenha noção do que precisa ser feito, né? E infelizmente a pessoa não tem, tá? E o manual de normas e procedimentos ele facilita muito a sua vida, porque quando chega um colaborador novo, primeira coisa que você faz, entrega o manual para ele ler. Ele lê o manual, aí você faz uma reunião com ele depois disso, para bater um papo, para saber se ele entendeu tudo, se ele tem alguma dúvida sobre o manual. Quer dizer, olha como uma coisa facilita bastante para você, né? E é muito interessante a gente falar desses manuais, são dois que eu vou falar hoje, porque nós cansamos de ver pessoas que chegam no lugar para trabalhar e ela não tem ideia de problemas que possam surgir, de questionamentos que possam surgir e como ela pode resolver isso. Aqui no condomínio, eu tenho o meu escritório aqui no condomínio comercial. Aqui no condomínio, sempre que chega um porteiro novo, sou eu que faço o treinamento com o porteiro. Olha que legal. Nós temos dois aqui que já faz bastante tempo que eles estão conosco, né? E foi muito legal quando eu entreguei os manuais, né, de portaria para eles quando eles chegaram. E depois eu marquei um café, eles vieram até o meu escritório, né, eu atendi em horários separados.
E um deles me falou que, para você ter uma ideia, é um senhor aposentado, trabalhou a vida toda como porteiro, e ele fez esse comentário, ele falou: doutora, eu nunca recebi isso na minha vida. Isso aqui facilitou demais, demais, porque você já chega com uma visão de como funciona o condomínio, né? O que fazer quando chega um cliente, se eu preciso avisar, se eu não preciso avisar, se eu tenho que anotar o RG dele, se eu tiro uma foto, se eu não tiro, se a pessoa não estiver na sala, não atender o interfone, qual que é o meu procedimento. Olha como isso, gente, facilita, isso dá segurança para o colaborador que está chegando, né? Então ele chega no primeiro momento, ele já tem uma série de informações. E eles passaram alguns dias lendo aquilo. Olha, eu confesso para você, eu só precisei fazer uma reunião. Uma reunião. Falo inclusive da importância da pessoa estar bem asseada, né? Tá cheirosa, bem arrumada, um cabelo preso, né? Quando são as meninas. O cabelo, para ele estar solto, ele tem que estar muito bem arrumado. Mas dependendo do trabalho, não é o ideal, né, que se use, principalmente cabelo comprido, um cabelo solto. Mas se for usar solto, como que deve ser feito para não atrapalhar? Baixa a cabeça para fazer uma anotação, o cabelo cai. Então, assim, parece uma bobagem, mas não é. E isso é muito importante. Isso é muito importante. Isso faz parte do manual de normas e procedimentos. Legal? Qual é o segundo manual que você deve pensar, tá? Aqui eu já te orientaria a uma assessoria jurídica, pelo menos bater um papo, uma consulta jurídica para você montar esse manual, que é o de ética e conduta, tá? Manual de ética e conduta, alguns gostam de chamar de código de ética e conduta. O código de ética e conduta ele é muito importante, por quê? Porque ele pode inclusive justificar uma justa causa. Olha só, ele pode justificar uma justa causa. Por que as empresas, às vezes mesmo elas agindo de forma correta, quando ela é levada para uma reclamação trabalhista, quando ela é levada à justiça, ou até mesmo no PROCON, nos órgãos de proteção ao consumidor, ou até mesmo no Poder Judiciário, por que na maioria das vezes elas acabam perdendo a ação? Por falta de informação clara, tá? A lei, eu costumo dizer que o Código de Defesa do Consumidor, ele está para o consumidor como a CLT está para o empregado. Então são pessoas, tanto o consumidor como o colaborador, eles são pessoas consideradas vulneráveis, tá? Nessa relação. Então, o ônus da prova é da empresa, o ônus da prova é do empreendedor. E como é que você prova isso? Quando você presta ao consumidor informações claras, ok? E quando você também tem registros claros da conduta do empregado. Então note que o Código de Ética e Conduta, ele pode até justificar uma justa causa. Isabel, se nós estamos falando de colaborador, por que você entrou no assunto consumidor? Você vai concordar comigo que a porcentagem da causa que leva uma empresa ao PROCON ou ao Poder Judiciário está relacionado com o colaborador. Na grande maioria das vezes, quem fez a bobagem foi o colaborador. É óbvio que a empresa é responsável por ele, ela paga o preço. Mas na grande maioria das vezes é o colaborador que faz isso, que não sabia, que desconhece a lei, que desconhece o código e acaba fazendo coisas aí que acaba ensejando uma ação judicial, uma reclamação. Então, por isso é que eu fiz esse paralelo, tá? E o Código de Ética e Conduta, olha só, ele vai definir ali os valores morais da sua empresa. Isabel, que coisa difícil, pode ser, mas existem coisas básicas, gente. Por exemplo, mentira, omissão de informações, isso vai estar dentro do Código de Ética, né? Eu tive uma cliente que ela tinha uma situação assim.
com a recepcionista dela. Ela pedia algo e essa recepcionista esquecia e não fazia o serviço, e não fazia a ligação, ou não fazia... E quando ela ia perguntar, ela dizia que tinha feito e que não tinha atendido, e que a pessoa não tinha atendido. E ela morria falando. E a mesma coisa, às vezes o cliente deixava algo ali e ela esquecia de passar. Olha o perigo disso. E ela morria dizendo que não tinha sido entregue para ela, não tinha, quer dizer, isso não pode acontecer. Isso pode trazer consequências graves para a empresa, tá? E isso, se isso estiver lá dentro do código de ética, e aquelas pessoas que solicitaram e que não foi feito, você pedir algo por escrito para essas pessoas e elas fizerem, você pode fazer essa demissão por justa causa, porque aquilo está dentro da função daquele funcionário, está dentro da função dele. Só que o ônus da prova é seu. O ônus da prova é seu. Levar vantagem em cima do cliente menos esclarecido. Gente, tem um artigo no Código de Defesa do Consumidor, infelizmente eu não me lembro dele aqui agora, mas tem um artigo que ele fala sobre isso, das pessoas vulneráveis. Criança, adolescente, idoso. São pessoas vulneráveis muitas vezes, por quê? Porque eles não têm conhecimento, o total conhecimento daquilo que você está falando. E infelizmente existem pessoas, né, que ludibriam esse tipo de cliente. Você não deve aceitar isso na tua empresa. Você não deve, né? Assédio moral, tá? Nós temos visto aí de uma forma extremamente agressiva como mulheres têm sido tratadas muitas vezes no trabalho, na política. E a sua empresa não deve ser conivente com isso, com qualquer pessoa, não só com mulheres, com qualquer pessoa. Se for identificada uma conduta dessa forma, essa pessoa tem que ser dispensada, esse colaborador tem que ser dispensado. E isso faz parte do manual de ética e conduta, tá? Então note que são duas coisas que são de extrema importância. E desde o momento em que você inicia o negócio, você não precisa esperar o seu negócio ficar grande para você criar determinadas normas. Pelo contrário, o quanto antes você fizer isso, você vai evitar problemas, tá bom? É o que nós temos para hoje, dentro dessa nossa meia horinha de bate-papo aí. Amanhã nós vamos falar da contratação do colaborador propriamente dito, desde que você já tendo esses manuais na mão. Tá ótimo? Prazer estar com vocês, uma excelente tarde. E quero deixar o meu abraço aqui para todas as mulheres empreendedoras ou não, pelo Dia Internacional da Mulher, ok? Beijo grande.